da minha conferência de encerramento, porque me dei conta, quando falou o professor Massiori, para começar o nosso encontro, como é interessante, na verdade, e deve ter sido interessante para os estudantes também, ouvir falar, resumir um percurso de uma pesquisa, que não acaba com o doutoramento, se correr tudo bem, começa, na verdade, com ela. Porque a partir do doutoramento é que a pessoa adquire, conquista a liberdade de fazer a pesquisa como quer fazer, o que não é possível até o próprio doutoramento. Então, me disse, sei o professor Massiori, que defendeu a tese no mesmo ano que eu, falar no início, eu acho que também vou falar no final, o que mudou um pouco o conteúdo da tese. Se eu me perder no caminho, vou me permitir ler uma parte para poder retomar o fio da minha narrativa. Isso dito, eu queria parabenizar, antes de mais nada, os colegas daqui, mas sobretudo os alunos pelas oportunidades que eles estão tendo e que eles estão criando aqui. Quando, como a professora Camille já referiu, eu comecei a fazer a minha dissertação de mestrado, início dos 80, ainda era proibido, radicalmente proibido, trabalhar com autores vivos. O autor tinha que estar morto. Era proibido falar sobre tradições populares, que não tinham nada a ver, que era coisa estúpida de folclorista. A tese que a iria defender ontem do compositor Groba, que foi procurar a inspiração nas tradições populares, teria sido uma heresia, que teria dado, com certeza, a exclusão dos grupos de trabalho do departamento, como foi já a sorte de muitos outros pesquisadores. Né? Trabalhar, ultrapassar para a pesquisa as fronteiras da nação, a minha holandesa, do Estado-nação, totalmente proibido. A tese tinha que ficar dentro dos quadros do Departamento de Estudos de Letras, no meu caso de francês. Proibir, ultrapassar esse tipo de fronteiras, tanto da nação geográfica, política, quanto das disciplinas, combinar, por exemplo, arte moral com poesia, teria sido totalmente proibido. Quanto ao caso da mulher, não se proibia, porque o movimento feminista já estava muito forte nos inícios de 80, mas era totalmente ridicularizado. Quem ia fazer uma coisa totalmente científica que não tem nada a ver com nada dos estudos acadêmicos? Então, ontem, sobretudo, a gente só ouviu isso, como vocês se lembram, né? Então, acho que isto é uma grande conquista já. A outra conquista que acho importantíssimo é o fato da existência mesmo deste encontro. Os professores daqui que criaram para os seus alunos a oportunidade de eles aprenderem a se comportar bem, a apresentar os seus trabalhos, a discutir os seus trabalhos, sem essa coisa que era a minha experiência da época, quando tinha defendido o meu mestrado, que é que a primeira apresentação, a segunda, a terceira, a quarta, ainda eram tipo de rituais de iniciação, com catedráticos às vezes ferozes, que destruíam completamente o trabalho numa sala grande como esta, e que tem sido para muitas pessoas da minha idade um motivo para abandonar completamente a pesquisa científica, a vida acadêmica e a pesquisa científica. Então, uma vez dito isso, né, os meus parabéns para todos, porque foi um grande evento estar aqui, ouvir tanta gente falar, apresentar as pesquisas num contexto em que havia mesmo essa possibilidade de se conhecer melhor e de dialogar. Parabéns
colegas todos também.